Hoje nós temos uma enorme satisfação de receber aqui em nossos estúdios Del Garcês, certamente um dos principais artistas, atores da dramaturgia brasileira. No teatro, no cinema, na novela, enfim, na televisão. Não há onde o Del Garcês, que eu pensava, Del, que era apenas há 25 anos, mas descobri antes agora, que são 43 anos que está, desde 11 anos de idade, você está na cena do cinema, do teatro, enfim, da cultura brasileira. Ô, Del, você tem peças inacreditáveis, duas ou três apenas para ilustrar. Escrava Isaura, você tem o Cravo e a Rosa, Mandacaru, enfim, você tem uma participação no cinema, no teatro e na televisão. Mas há uma peça recente que é importante, que chama-se Luiz Gama, A Voz da Liberdade, Uma Voz da Liberdade, não é isso? E que marcou certamente o cenário, a história do Brasil também, porque traz à luz um dos grandes heróis da nossa pátria, Luiz Gama, que era e que foi, né, o advogado dos pobres e dos escravos, aquele que o poeta, intelectual, escritor, amigo de grandes personagens no movimento abolicionista, certamente um patrono da escravidão brasileira. Essa peça lhe rendeu o Oscar do teatro brasileiro, Ubuntu, não é isso? Exatamente. E que certamente é o principal ator da cena nacional do século XIX. Você diria, Del, que esta peça é um marco na sua carreira ou é mais um processo de continuidade? Porque há peças que marcam muito o ator. Eu vendo a peça e vendo as fotos, retratos, né, de Luiz Gama, eu vejo que você ficou fisicamente, inclusive, muito parecido. Quer dizer, né? E como é que foi interpretar esse grande artista? E essa peça realmente tem esse peso para você? Realmente, Wagner, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer, imenso estar aqui, uma pessoa que eu admiro, de um caráter incrível como o senhor e um profissional de altíssima qualidade. Muito obrigado pelo convite. Eu que lhe agradeço. Realmente é um marco na minha carreira. Essa peça transformou a minha vida e tem transformado, sinceramente, de muitas pessoas que vão assistir o nosso espetáculo. Porque nunca no teatro brasileiro se falou com tanta intensidade durante tanto tempo. A peça está há 5 anos em cartaz, desde 2015, nós estamos em 2020, em temporada, contando a história de Luiz Gama, o patrono da abolição da escravidão negra no Brasil e oficialmente também herói da pátria brasileira. Ele tem modificado vidas. No momento em que as pessoas vão ao teatro e descobrem este homem Luiz Gama, que foi durante tanto tempo no Brasil invisibilizado, apagado dos nossos currículos, da historiografia oficial, elas ficam impactadas. Como não se sabia sobre ele nas nossas escolas, nos nossos livros, nunca ouvíamos falar. E essa peça, que inclusive é dramaturgia minha, com a grande colaboração do diretor, também enquanto autor, o Ricardo Torres, ela tem repercutido de uma forma imensa no cenário nacional. Pessoas, por exemplo, tem um depoimento de uma senhora de 80 anos de idade que levou o bisneto e o tataraneto, sei lá. Ela saiu do teatro e falou, estamos saindo do teatro negros, eles, uma família negra, empoderados e deslumbrados, espantadíssimos, porque não conhecíamos a história deste homem tão importante para o Brasil e que, felizmente, através desse espetáculo, Luiz Gama, Uma Voz para a Liberdade, a gente vem a conhecer. A gente tem dito que é uma aula de história do Brasil, uma aula de cidadania e uma aula de resgate da nossa identidade negra, da nossa ancestralidade. Luiz Gama era intelectual, poeta, como disse, nível superior, mas ele não tinha o curso de jornalista, ele não tinha o curso de direito. Portanto, naquela época, se chamava de rábula, quer dizer, aquele que não tinha a formação jurídica formal, mas que exercia a advocacia. Consta que também Evaristo de Moraes, que é o patrono dos advogados brasileiros, também era rábula. A OAB, agora em 2015, certamente por influência desta peça, né, concedeu a Luiz Gama o título de provisionado, portanto, como advogado. O que mostra as repercussões que a peça teve na cultura, na realidade, no conhecimento do Brasil de quem foi esse personagem, amigo de Lúcio de Mendonça, amigo de Raul Pompeia, né? Do próprio Rui Barbosa. Do próprio Rui Barbosa, de Joaquim Nabuco, de pessoas incríveis que são
cenários e referências da história do Brasil e que tem em Luiz Gama também uma dessas referências. Exatamente. Foi quase que simultaneamente a reparação que a OAB fez em 2015 à nossa peça. Em novembro de 2015, a OAB, através da gestão do Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, a OAB Conselho Federal, da OAB em Brasília, fez essa reparação junto com a Faculdade Mackenzie de São Paulo, oficializando o Luiz Gama como advogado. Até então, como o senhor falou, era considerado rábula, né? 15 dias depois, um amigo meu, que é o Dr. Humberto Adame dos Santos Júnior, que é hoje presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, ele me aconselhou, Del, ele sabendo dessa minha indignação claro. Por conta de qualquer tipo de injustiça, isso é uma coisa minha, natural, ele sugeriu, Del, por que você não escreve uma peça sobre Luiz Gama, protagoniza, deixa a barba crescer e escreve esse texto e leva isso para o teatro. E me apresentou naquele dia, em 2015, o Dr. Marcos Vinícius Coelho, que me contratou para escrever o texto, escrevi, e eu chamei a atriz Nívia Ellen. 15 dias depois, após a reparação que a OAB fez, estávamos lá em Brasília, no Conselho Federal, no plenário, fazendo uma leitura dramatizada desse texto, e de lá foi um grandíssimo sucesso. A gente continua fazer leituras aqui no Rio e foi se transformando numa peça de teatro. Quer dizer, o texto da peça é seu com também o diretor da peça. Com a ajuda dele, com a colaboração dele, o Ricardo Torres. Ricardo Torres, com quem é um diretor com quem eu tenho trabalhado há bastante tempo e que eu confio, é um diretor que ele se identifica, quando ele se identifica com a proposta do trabalho, com a temática, ele interfere de uma forma integral. É interessante que Luiz Gama, quer dizer, que nasceu livre, ele não era escravo, virou escravo aos 10 anos e só foi se alfabetizar aos 17 anos. Exatamente. E se transformou num grande intelectual. Pois é, e detalhe, ele foi vendido aos 10 anos de idade pelo próprio pai. Pelo próprio pai? Exatamente, para quitar uma dívida de jogo. Ele era filho de Luísa Maim, que era outra figura histórica. Uma figura em personagem. A mãe dele também foi uma personagem histórica. Uma revolucionária da revolta dos Malês, a própria Sabinada. Na própria Sabinada. A Sabinada é muito conhecida na história do Brasil. Muito conhecida, né? Na Bahia. Na Bahia. E exatamente, aí ele vem para o Rio, ao ser vendido ali pelo pai, ele vem para o Rio, daqui ele o levam para São Paulo, e lá, aos 17 anos de idade, um universitário, subvertendo até a lei da época, que proibia qualquer pessoa alfabetizar qualquer escravo, aos 17 anos o Luiz Gama é alfabetizado e em apenas 4 anos ele se torna um autodidata na área do direito, da justiça. E com isso ele poeta também? Poeta, jornalista. Ele é a primeira voz negra na literatura brasileira. Ele inaugura o jornalismo, né, abordando a questão racial, abordando a questão dos afrodescendentes brasileiros. Enfim, ele inaugura, podemos dizer, oficialmente, o movimento negro no Brasil. Né? Agora, consta que ele teve realmente o reconhecimento público ainda em vida. Quer dizer, isso se caracteriza muito no dia de sua morte. Quer dizer, o enterro de Luiz Gama foi uma apoteose no sentido de homenagem àquele personagem que acabava de falecer, por diabetes, aliás. Ele era diabético, né? E que teve um dos mais importantes atos de enterro que já houve na cidade de São Paulo no século XIX. Perfeito. Ele teve sim um reconhecimento em vida. Dos pobres e também dos intelectuais. Dos próprios escravocratas. Eles reconheciam que a luta... Não todos, lógico, claro. Que a luta do Luiz Gama era importante. Dos apenas 40 mil habitantes da cidade de São Paulo, na época, 3 mil foram ao enterro do Luiz Gama. O que é Era um cortejo incrível, né, em direção ao cemitério da Consolação. Que era longe da onde ele faleceu, e olha, o enterro ele foi carregado não num carro fúnebre, mas no ombro da própria população. Exatamente. No dia seguinte, todos os jornais da época estavam ali fazendo uma verdadeira apologia, uma verdadeira homenagem ao Luiz Gama. O próprio Raul Pompeia, que era muito amigo do Luiz Gama, era muito jovem, mas muito amigo do Luiz Gama, ele tinha o Luiz Gama como um mito. Ele escreveu uma defesa, um artigo maravilhoso em homenagem ao Luiz Gama, que é lindo, que inclusive esse artigo eu
quando a peça começa, eu Você leu o incorporado artigo de do Raul Pompeia. Raul Pompeia era branco, mas Exato. aí no teatro, né, eu estou lá como ator, já faço ele no começo, interpretando essa defesa, essa apologia, essa homenagem que o Raul Pompeia fez ao próprio Luiz Gama. Que é cérebro essa É sério, é conhecidíssimo. É muito conhecidíssima. Enaltecendo todas as qualidades dele. Impressionante. Maravilhoso, maravilhoso. É um homem que foi apagado da nossa história intencionalmente e que esse Por que espetáculo... você diria intencionalmente? Porque não interessava para os escravocratas, Porque os poderosos. sempre se valorizou muito a figura de José de Patrocínio, que tem um mérito próprio dele, é claro, mas ficou muito restrito a ele e também a alguns líderes brancos que defendiam o abolicionismo. Mas um negro, da importância do Luiz Gama, realmente foi apagado. Ele era um herói revolucionário no melhor sentido claro. dessas pessoas escravizadas, das minorias, ou melhor, da maioria, né, que a maioria, inclusive no Brasil, é menos favorecida. É claro. Por isso o advogado dos pobres e dos escravos. E dos escravos. Então, ele não era interessante para os poderosos, para os escravocratas, que se elegesse, que se propagasse os ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, ideais estes que o Luiz Gama propagava e lutava, ele dedicou a própria vida a isso. Exato. Entendeu? E a história classificou muito e elogiou muito os brancos que defendiam, que é meritório, que deve ser reconhecido, mas havia um negro lá junto que tinha que é um personagem importantíssimo na história. 1.000 negros, 2.000 negros ele conseguiu libertar e os defendia de graça, né? Exatamente. Ele conseguia, através da ação de Rábula, portanto de advogado, né? Reconhecido agora como advogado, porque era advogado, porque se podia exercer o direito naquela época fazendo esse tema. A gente tem registro, né, que foram mais de 500 e certamente chegou a isso, porque a luta dele, ainda que ele diretamente não tenha oficializado a libertação de mais de 500 escravos, de 1.000 escravos, 2.000 escravos, a luta dele, ela reverberou. Claro. Não foi à toa, entendeu? Então, quando se fala em Lei Áurea, em Princesa Isabel, e se acredita, infelizmente, somente a ela a questão da libertação dos escravos. Esquecem que existiam abolicionistas, heróis, todo o movimento, todas as revoluções abolicionistas. Foi uma conquista difícil, dura, né? Bastante dura. Né? E que precisa representar. Então, nesse sentido, você traz à luz esse grande personagem da história do Brasil, patrono, né? Patrono no sentido de apóstolo da abolição. E oficialmente foi oficialmente. Em 2018, ele foi oficialmente pelo governo federal reconhecido como o patrono da abolição da escravidão negra no Brasil. Isso. E inscrito Luiz Gama no livro dos Heróis da Pátria. Mas esse reconhecimento é maravilhoso. É maravilhoso, claro, porque você veja a história, às vezes, não é que você vai reescrever a história como se pensa, a história sempre tem outra versão. Não, é no sentido de trazer a luz, né, ao conhecimento de todos, e o teatro tem esse papel fundamental, né, como estamos mostrando agora com o Luiz Gama, dos acontecimentos que às vezes ficam obscuros na história do Brasil e que as pessoas não têm a dimensão da importância de um personagem como teve Luiz Gama no processo de libertação dos escravos do Brasil, na liberdade, na democracia. Verdade. Nós temos uma experiência aqui, Léo, e você participou muito, viu, Del? E, em verdade, precisa se destacar e nós paramos um pouquinho agora, que é utilizar a ideia de um paralelismo dinâmico entre a cultura, o teatro, a música, a literatura, enfim, a pintura, e fazer as conexões disso com a vida e o cotidiano do dia a dia das organizações. Tendo a ideia, né, de que há enormes exemplos, a gente não podemos discutir problemas de globalização, do capitalismo sem pensar em Mercador de Veneza, né? Não podemos discutir a questão da família e das repercussões das empresas familiares sem pensar em Rei Lear, né? Nós não podemos pensar num processo de inovação na sociedade sem pensar em Bertoldo Brecht com Galileu Galilei, né? A morte do caixeiro viajante, as repercussões do indivíduo na família e na organização, né? Nós tivemos inúmeras peças aqui. Você participou de todas, né? De todas. E essa experiência também me marcava muito, porque a gente andou
com um verdadeiro bye-bye Brasil, né? A gente andou bye-bye Rio de Janeiro, andamos bastante, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas também no interior do Rio, nos diversos teatros, e em palcos de faculdades também. E o que me impressionava não era apenas a ideia de fazer essa conexão, que é muito rica, mostrando ao profissional de administração que ele não é um tecnocrata, que ele fica restrito à sua técnica, mas que a cultura, o conhecimento do ambiente, da história, da literatura, que o teatro tem muito a nos ensinar. Afinal, né, dizem que o teatro imita a vida ou a vida imita o teatro. A gente nunca sabe, né? As duas coisas têm correlação. O que você nos traz dessa experiência, que foram muito mais, foram em torno de 25, 27 peças que nós fizemos aqui com você, né? E sempre participando com o grupo do Chiquinha Gonzaga. Foi uma experiência maravilhosa, né? E que me dá bagagem para esse trabalho também. Como eu falei, né? A peça, Luiz Gama, ela começou enquanto leitura dramatizada. E nós fazíamos leituras dramatizadas aqui no CRA, que era um projeto maravilhoso, riquíssimo, fantástico, para quem assistia e para quem fazia para nós. E essa experiência de viajar pelas cidades do Rio e Rio, capital, foi incrível nesse sentido, que me deu bagagem também. Como eu falei, começou como leitura dramatizada, que se transformou em peça de teatro, a Luiz Gama, né? A peça Luiz Gama. E aqui também a gente fazia leitura dramatizada e o próprio Mercador de Veneza se transformou em peça mesmo, sem texto na mão, lido, né? E essa conexão que se fazia aqui, através desse projeto do CRA, as leituras dramatizadas, com o momento atual, me deu essa bagagem também para fazer com a peça Luiz Gama, Voz pela Liberdade, essa conexão, trazer a reflexão do Brasil do século de Luiz Gama, o Brasil do século retrasado, com o Brasil de hoje. Os ideais de Luiz Gama daquela época, infelizmente, a gente tem que lutar ainda hoje pelo direito à igualdade, à liberdade, à justiça e por aí vai. A inclusão, a reparação. E as peças do Shakespeare, Brecht e todas as outras, né, que a gente fez por aqui, também faziam essa conexão, trazia para a área da administração, né, para o mercado de trabalho, trazia a reflexão das necessidades da nossa sociedade atual. É verdade. Você está me dizendo isso, eu fiquei pensando num movimento que houve no mundo no final do século XVIII, que contaminou positivamente o século XIX com pensamento de igualdade, liberdade, fraternidade, que foi a Revolução Francesa, a Revolução Americana de independência, também na mesma época, e também o movimento de participação econômica, de liberdade, do liberalismo na Inglaterra. Nós tivemos no Brasil aqui um momento muito forte nesse sentido, que foi a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira marcou muito, né, a nossa cultura. Personagens como Luiz Gama, como Raul Pompeia, Lúcio de Mendonça, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, são produtos desse processo histórico que continuaram fomentando no Brasil as ideias de igualdade, fraternidade e liberdade. Perfeito. Né? O próprio Luiz Gama, ele se inspirava muito no iluminismo, né? Exatamente. Que falava sobre essas questões. Os ideais eram esses. Ele estudava tanto que ele surpreendeu a todos na época. Então ele se inspirava em filósofos franceses e colocava isso como defesa, nos argumentos como defesa, para libertar os escravos. Para libertar casos isolados, independentemente da escravidão. Claro, entendeu? claro, Porque ele advogava para todos. Mas ele trabalhava também para os pobres em geral. É verdade que escravos eram mais do que pobres, mas ele trabalhava além dos escravos em si, também para a população pobre. Exatamente. Infelizmente ele não chegou a ver a abolição acontecer, nem a República, que era ele também foi um dos precursores da República. Morreu antes da República e antes da... Ele morre em 82, 81, 82. Em 1882, 52 anos de idade. 52 anos de idade. Naquela época, diabetes tinha repercussões, hoje ainda tem, que é gravíssima essa doença, mas ainda tem repercussões muito sérias, porque não tinha os recursos que se dispõe hoje para tratamento. Como é que você vê, diante desse quadro do iluminismo do século XIX, um personagem como Luiz Gama, né? E a questão da cultura brasileira hoje, nesse momento?
Quer dizer, nós estamos vivendo, tivemos um episódio que marca de forma muito grave, né? O Roberto Alvim como secretário da Cultura. Roberto Alvim, Isso. é bom esquecer o nome desse bom cara, esquecer. é bom esquecer, mas Roberto Alvim, ele faz uma apresentação absolutamente utilizando o nome, a música de Wagner. Eu não sei se Wagner era fascista ou nazista. A filha dele era, mas não, já tinha morrido. Quando o Hitler utiliza Wagner, o Wagner está levando a culpa, né, porque eles gostavam da música. A filha dele era nazista assumida e usou o nome do pai no sentido de trazer para a música a contaminação dos ideais nazistas. Ele apresenta lá a música de Wagner e propõe um discurso de Goebbels, né, que era o ministro da propaganda alemão, aquele negócio que uma mentira repetida 1000 vezes soa como verdade, e isso realmente marca um retrocesso muito forte na nossa cultura. Nesse cenário surge uma colega sua de teatro, uma atriz bastante conhecida, muito popular, que é a Regina Duarte. Né? Nós estamos no dia 27 de novembro, de fevereiro. Tem 2 meses que ela foi designada e escolhida, ainda não tomou posse. Que me é uma questão surpreendente. Eu nunca vi isso como gestor público. Eu nunca vi alguém demorar tanto tempo para tomar posse. Porque se fala nesse tema há 2 meses. O cargo está acéfalo, quer dizer, a função está acéfalo, ou ela está tomando decisões de caráter informal. De qualquer maneira, 2 irregularidades se caracterizam a isso. Mas, de qualquer maneira, vamos torcer todos, claro, para que Regina Duarte possa recuperar, ter um melhor bom senso no sentido de não atrelar a cultura do Brasil, porque quando o Estado bota a pata em cima das ideias, da liberdade, do direito dos atores, dos diretores, enfim, do pensador do cinema, da cultura em geral, a gente está sempre criando uma possibilidade de regime totalitário. Mas eu quero ouvir a sua opinião, não colocar a minha. O que você está vendo desse processo e como é que o segmento cultura entende essa problemática? Vamos ter saída a curto, médio? A Regina vai ajudar nisso? A gente espera que sim, mas pelo que eu tenho lido, que as pessoas têm falado, que a gente tem visto aí na imprensa, é que as declarações dela não correspondem ao verdadeiro sentido do que seja ser artista, da essência do que é a arte, que é o altruísmo, que é a preocupação humanista. A gente espera que as conquistas civilizatórias, as conquistas na área... Que o Brasil alcançou, né? Oi? Que o Brasil alcançou. Que o Brasil já alcançou, a conquista para a cultura, a conquista para os artistas, para a arte, para a sociedade brasileira, não sejam esquecidas. Que tenha um retrocesso, na verdade, nesse pensamento dela, de pessoas como ela, por exemplo. Você teme, por exemplo, que ela entre em um caminho próximo? Não, claramente não será igual ao Roberto Alvim, porque aquilo ali é o nazismo puro, na sua pior aplicação, na sua maior truculência. Mas você pensa que talvez que ela não tenha força nem pessoalmente a vontade de reformar ou de reenquadrar a cultura nacional em termos de o Estado apenas apoiar as manifestações culturais, quaisquer que sejam elas? Não, a gente pensa que ela possa repensar toda a postura daqui que tem sido até aqui. É isso que é isso. Tem que haver uma inspiração, de fato, nessas ideias, como você falou, do humanismo, claro, que luta pela igualdade, pelo direito, pela justiça, para que se volte às nossas conquistas, que a gente concretize os nossos ideais de luta, de liberdade. O Estado laico não está a serviço nem de uma ideologia, nem de outra. Ele tem que apoiar as manifestações culturais, porque um país não viverá livre e independente se ele não tiver plenitude das suas liberdades culturais. Perfeito, não é isso? Perfeito. Você entende que esse é um sentido dominante em grande parte dos participantes, dos operadores da cultura como você, atores, diretores, teatros, intelectuais que produzem peças, cinema, etc? Sim, nós queremos que evoluir a cada dia, né? Que a gente tenha mais espaço, que o povo seja educado através do teatro, através da arte, de fato, que se desaliene, né? Que lute pela igualdade desse povo, pela inclusão, pela reparação. Muito bem. Torçamos todos para que isso se dê. E daremos o apoio a ela na medida em que ela conseguir efetivar passos importantes no sentido de
tornar ou voltar a cultura brasileira a ter a liberdade em sua plenitude. Um Estado laico não tem direção no sentido de querer meter a pata, porque isso vira totalitarismo, ou totalitarismo de direita, ou totalitarismo de esquerda. Qual é a próxima peça? Ou a peça Luiz Gama vai parar ou vai continuar? Como é que está a peça? Eu sempre digo que essa peça eu vou fazer para sempre, porque a gente percebe a necessidade de se falar sobre isso, né? Os problemas que a gente enfrenta no Brasil são terríveis, né? Então, ainda em pleno século XXI, a gente tem que lutar por essas questões que foram lutas, né, desses heróis todos aí do passado. Então, a gente continua. Vou fazer sempre Luiz Gama, já estou com outro projeto que chama Eu Não Sou Ela. O que é exatamente? Você vai fazer sempre Luiz Gama, mas Eu Não Sou Ela é paralelo. Mas o Luiz Gama parou? Ou vai continuar? Não, continua. Você está em cartaz hoje? Não? Nós temos temporada já marcada no Centro Cultural Justiça Federal, aqui no Rio. Aqui no Rio, na Vila Rio Branco. Quarta temporada ali na Cinelândia. Já temos uma proposta para fazer em outro teatro aqui em Copacabana, lá em Copacabana. Mas essa peça, Eu Não Sou Ela, é um monólogo que fala também, né, da reparação, um rapaz que foi violentado na família sexualmente e que isso detona todo um processo de mudança na vida dele e que ele é excluído da sociedade. Enfim, eu não vou fazer isso. Mas você está escrevendo a peça agora? Não, ela já está escrita. Já está escrita. É roteiro seu também? Não. O roteiro é do Ricardo Torres, que também vai dirigir o espetáculo. Ah, que maravilha. E estão pensando em fazê-la entrar em cartaz quando? Já a partir de julho. Ah, está pertinho? Está pronto, então. Já estão no ensaio, já estão nos ensaios, já estão nas preparações, nos finalmente, né? Ô, Del, se eu assisti a sua peça, eu quero saber um pouco mais, ou muito mais, de Luiz Gama. Que referência eu terei na literatura brasileira, enfim, no Google, onde que eu acho informações além daquelas que a peça, que são importantíssimas, nos dão sobre esse grande personagem da história do Brasil? Então, através do livro Com a Palavra Luiz Gama, da doutora em Luiz Gama, a Lígia Ferreira, ela doutorou-se na Sorbonne, a defesa dela, a tese dela foi Luiz Gama, e esse livro serviu de referência maior para eu escrever a peça, fazer a dramaturgia do espetáculo. E ela, inclusive, este ano de 2020, ela está indo para o segundo livro, que ela descobriu passagens importantíssimas de Luiz Gama aqui no Rio de Janeiro, né? Então a influência de abolicionistas cariocas foram fundamentais também na luta de Luiz Gama, e esse livro também servirá de referência para o meu espetáculo e para todo mundo, né? Porque quanto mais se saber de um herói, melhor ainda. Muito bem, Del. Ô, Del, eu não sei se você gostaria de dirigir alguma mensagem aos colegas administradores, você que tem uma contribuição importante, como disse, diretamente aqui no Conselho, pelas inúmeras peças que fizemos, pela ideia de trazer a cultura ao profissional de administração, ao estudante de administração. O nosso desejo também, assim como te quer que Regina Duarte dê certo no cargo de secretária de Cultura, evidente, a gente também deseja que o Conselho de Administração, assim que puder, possa voltar ao teatro, ao cinema, enfim, à música, e utilizar todas as manifestações culturais como um exemplo de referência para o profissional de administração. Esse é o nosso desejo. Mas você gostaria de dirigir uma mensagem especial aos colegas administradores e estudantes, à nossa comunidade profissional? Sim, primeiramente, parabenizar, né, por esse caráter, né, que tem essa preocupação do CRA, Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, que tem essa preocupação com a cultura, com a arte, que acredita que através da arte, através do teatro, a gente pode transformar vidas, pode favorecer, de alguma forma, a reflexão, né, das pessoas, no sentido de se mudar a nossa sociedade, mudar individualmente. Parabenizo esse projeto que nós fizemos aqui, que o CRA faz, é maravilhoso. Eu desejo muito que a gente volte, que vocês voltem. A cultura, a arte, nós artistas, o público precisa desse incentivo. E quero também convidar vocês que oportunamente assistam ao meu espetáculo, Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, que foi aí um herói, como falamos aqui, invisibilizado. Mas faz também o merchandising também do outro. Do espetáculo, né? Do novo espetáculo. E eu estou preparando um espetáculo para meados deste ano, que chama Eu Não Sou Ela. Estejam lá também. Ele trata também dessas questões humanas, de liberdade, de igualdade, de reparação, de inclusão desses menos favorecidos na sociedade. Não percam Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade.
e eu não sou ela. Ah, muito bem. Eu gostaria de agradecer muito a presença de Del Garcês aqui conosco no nosso programa, mandando essa mensagem para os colegas administradores. É verdade, a cultura ajuda as pessoas a ficarem melhores como pessoa, mas também ajuda especificamente a você, administrador, a você, estudante de administração, a ficar melhor como profissional. Se você é melhor como pessoa, você pode ser também melhor como profissional. É a pessoa como profissional e o profissional como pessoa. Isso relaciona-se efetivamente à contribuição enorme que a cultura, que o conhecimento, fora dos livros técnicos de administração, que são fundamentais, mas que dão a todo aquele molho, todo aquele recheio, toda aquela penetração maior no conjunto da sociedade, porque nós não somos biólogos que ficam olhando bichinhos, nós estamos inseridos num conjunto da sociedade e se alguém pensa que não pode considerar a participação humana, se esquece, porque não há nenhuma atividade humana que não possa ter humanidade, humanismo, uma perspectiva sociológica, cultural, antropológica. E quem é melhor que pensou o ser humano, a alma humana, do que os grandes personagens, os grandes autores da literatura, da música, do teatro, do cinema, enfim, das diferentes manifestações de arte. Colega administrador, colega estudante de administração, vá ao teatro, vá ao cinema, faça a conexão que existe entre a peça do teatro, do cinema, da poesia, do poema que você lê, com a sua realidade profissional. Até lá.